É nítido que nós estamos nos últimos dias e você sente isso. O espírito profético dentro de você está sendo convulsionado para ativar revelações do céu para você se portar de forma profética nesses dias. Algumas pessoas não sabem como funcionar a realidade profética 24 horas por dia e dependem de técnicas. E ultimamente eu estou vendo Deus ativar uma nova perspectiva sobre quem Ele é. Essa perspectiva nova você talvez não esteja pronto para receber, porque é uma visão tão diferente de tudo aquilo que te ensinaram, e ao mesmo tempo isso ativa em você uma identidade tão profunda sobre quem é você, e é sobre isso que eu quero falar nesses dias. Existem 10 códigos vindo para tocar você e ativar o Elohim em você. Na verdade, é isso que você realmente é. Você é Deus aqui na terra. Como Deus disse para Moisés: Moisés, você será Deus diante de Faraó e diante do mundo, e Arão será o seu profeta. Como a própria Bíblia diz, vós sois Deus, mas porque vocês não sabem disso, vocês vão morrer como homens. O Yom Kippur está por vir. Ele vai ser iniciado no dia 15. E no dia 6 nós começamos um processo chamado Teshuvah. Se você não está muito contextualizado com isso, eu quero te preparar para você se portar com sabedoria no cenário apocalíptico e profético desses dias. Talvez você esteja confuso, não sabe o que fazer, está com medo da picada, só que não tem para onde você fugir. Na verdade, aquilo que você come, aquilo que você respira, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, o ar propriamente dito, as ondas estão tocando em você e talvez você já foi contaminado com muita coisa. Você está com medo de se render diante do sistema da besta, mas talvez você já se rendeu. Paulo disse lá atrás que o espírito do anticristo já estaria no meio de nós. Só que você ainda não entendeu isso, porque você está preso em um sistema que alienou a figura de Deus em tudo aquilo que ele não é. E quando você entende o que realmente Jesus estava querendo ensinar sobre Deus, ele estava querendo te falar que você pode viver a mesma vida que ele viveu. Quando Jesus veio aqui durante os seus 33 anos, ele foi 100% homem. E ele disse, vocês podem fazer obras maiores. Ele deixou uma extensão de quem ele é. Eu estou abrindo mão de tudo aquilo que você tem agarrado firmemente, isso tem me ajudado a viver uma realidade em Deus que talvez você nem sequer sonhou. Pode sair na rua e literalmente ter a revelação sobre tudo e sobre as pessoas. Inclusive, no meio desse vídeo aqui, eu vou deixar um testemunho de uma vez que eu fui tomar água de coco agora, faz uns 2-3 dias. E eu fui comprar essa água de coco e literalmente Deus me tomou em profecia. E eu pude ser a voz profética de Deus, dando muitas respostas extremamente coerentes para ela. Iago, eu quero funcionar assim, eu quero saber em qual cenário eu tô, eu quero estar contextualizado, eu tô perdido no meio desse caos. É para você então esse vídeo. Esse vídeo é para você se contextualizar. Na verdade, você está vivendo no meio dos fins dos tempos. Como assim o meio dos fins dos tempos? As semanas de Daniel já começaram a ser contadas. Os cavaleiros já estão sendo distribuídos e um terço da terra vai sofrer muito. E eu tenho tido muitas visões que Deus tem me levado para o passado e tem me levado para o futuro. E Ele tem me clareado muito sobre esse contexto e eu quero te revelar algumas coisas. Existe uma guerra acontecendo e essa guerra são guerras de deuses. E esses deuses não necessariamente são os deuses ou pseudo-deuses greco-romanos ou antigos que você está acostumado a ouvir. Esses deuses são homens. Homens que assumiram um potentado como Nimrod. Nimrod ele decidiu fazer uma torre e reunir todos os homens ao redor dessa torre. E desde então Babel foi fundada e ela deu prosseguimento num sistema chamado Babilônia. A geração de Nimrod se estende até hoje e esses são chamados os poderosos do mundo. Desde os tempos dos gigantes você já ouvia falar disso. Muitas famílias nem sequer misturam as suas raças porque eles guardam genes ou uma genética lá de trás. Um inconsciente coletivo que dão a eles uma capacidade de compreensão acima da média do que a ralé ou o restante do povo pode ter. É por isso que, estatisticamente falando, 5% das pessoas governam 5% do mundo. E é basicamente isso que está acontecendo. E quem fica aqui embaixo, nesses 95%, o que pode fazer? Eu vou lhe falar nada. A única coisa que você pode fazer é ativar os códigos de identidade dentro de você, porque não tem como ou para onde você escapar. Eu sei que você está um pouco confuso nesses dias, seu espírito ele está convulsionando, tem algo te chamando para ativar uma identidade dentro de você, para você sair da bolha espiritualista que te alienou numa figura tão pequena acerca de Deus e acerca de você mesmo e a transcender.
Transcender para ativar novas revelações e viver de fato aquilo que Jesus disse, que é o que você vai precisar nesses dias. Tomarão coisas mortíferas e não lhes farão dano algum. Se você não ativar uma evolução de espiritualidade nesses dias, não tem para onde você escapar. A parada agora é que o mundo vai nos comprimir para que você seja forçado a viver do sobrenatural e a viver da fé. E quem não tiver liberdade nesses dias a esse ponto, essa pessoa já foi pega. Quer dizer que todos aqueles que não evoluíram espiritualmente ao ponto de viver de milagres e de se tornar um profeta, um milagre aqui na Terra, ativar o Elohim dentro deles, essas pessoas serão simplesmente engolidas. Uma das visões que Deus me deu é que uma onça, um guepardo, estava vindo correndo fortemente num deserto contra a humanidade. E ele devorava literalmente quase todo mundo. Uma quantidade pequena de pessoas parecia ficar meio que invisível diante desse animal voraz e selvagem. E eu falei com o pai, o que é isso? Ele disse assim, filho, um grande mal está por vir. Há tempos de guerra vindo. E o pai falei, quem são essas pessoas que estão praticamente invisíveis? O pai me disse, são as pessoas que ativaram verdadeiramente a sua identidade. Você acha que você já a ativou porque você diz, eu sou filho de Deus. Na verdade, você nem sabe o que é o termo filho, você nem sabe o que é o termo pai. O termo pai não é simplesmente pai. Quando a Bíblia fala pai, o termo Abba é fonte. O termo fonte é um termo muito mais amplo do que você pode compreender. É o algoritmo da vida. É a inteligência infinita que não está limitada numa figura mítica, teológica, a qual você chama de Deus. Vai muito além. Se você não entender que você é uma extensão dessa fonte que se transformou em um rio, você não irá conseguir viver o sobrenatural. Para você ter uma noção, eu ensinei técnicas aqui para vocês por diversas vezes. E hoje em dia eu não preciso mais de nenhuma delas. A gente fez uma imersão chamada Clarividência VIP. No Clarividência VIP, que talvez eu te convidei e você não veio, as coisas simplesmente se destravaram para a minha vida e na vida de muitas pessoas que participaram. Ao ponto que eu estou conseguindo ter uma manutenção de autoridade da voz de Deus, coisas que estavam bloqueadas agora com uma simples ordem, simplesmente começam a acontecer. Isso me alertou, me ativou para receber comandos novos do Pai sobre esses últimos dias. Eu passei uma das madrugadas aqui simplesmente acordado, ouvindo Deus a madrugada inteira sobre o que deve ser feito para a gente se portar com sabedoria, com inteligência e ativar dentro de nós aquilo que é necessário para pisar na terra com autoridade nesses últimos dias. E todos esses códigos de ativação de identidade estão fluindo, estão vertendo a partir do dia 6. Por que a partir do dia 6? Primeiro que dia 6 é lua nova. Lua nova é o início de um novo ciclo. É o início de uma nova fase. Do dia 6 até o dia 16, literalmente, 10 códigos irão verter. Esses códigos são sefirot, são emanações que o próprio Deus disse haja. Ele mesmo abre a boca e fala. Se você não sabe, esse processo de 10 dias é chamado de Teshuvá. Teshuvá para os judeus é um termo que tem a ver com regresso, voltar às origens. Esse termo também é conhecido como arrependimento. Foi o termo que Jesus mais usou quando ele disse arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse termo é um termo apocalíptico, é um termo de algo, de um evento que está por vir e as pessoas têm que se preparar. A Teshuvá, ela fala de um preparo de 10 dias, esses 10 dias são 10 dias profundos de arrependimento, da gente voltar para o nosso estado original, o nosso estado edêmico. O que é o nosso estado edêmico? A nossa raiz, nossa essência, nossa identidade. Coisa essa que a religião tirou de você ou colocou um cabresto nos seus olhos e você não consegue ver. E enquanto você achar que já sabe quem você é, você vai continuar perdido. Porque você não pode saber quem você realmente é se você não sabe realmente quem Deus é. Tudo que Deus tem se revelado para você não passa de um filtro. Você ainda não tem acesso à fonte. Você não tem acesso à fonte porque o seu ego foi instruído por um conjunto de informações que incutiram no seu intelecto. Você usa essa ferramenta para tentar se relacionar com Deus, que está muito além do intelecto. Então não existe um caminho, existe uma terra ampla. E essa terra ampla, ela é guiada por uma verdade. E a verdade é o caminho. E o caminho é a própria vida. É a fonte. É tudo aquilo que você está vendo. Se você não consegue ver Deus agora, na sua própria vida, de dar uma volta de 360 graus, e você não consegue reconhecer Deus, ou você só consegue reconhecê-lo a partir de uma experiência psicodélica e espiritual, você ainda está muito longe da essência. E eu vou te falar uma coisa, eu estou te convidando aqui para você mergulhar nesse novo nível. Eu quero abrir um texto da Bíblia aqui
E esse texto é exatamente sobre o que está por vir nesses dias e sobre o mal que está por vir e sobre como você deve se posicionar. Ouça só, esse texto está em Ezequiel, mas antes da gente ler literalmente, eu vou deixar um vídeo aqui, quando eu estava tomando água de coco e eu profetizei para moça na rua, e eu vou te explicar como é que você faz para assumir essa postura de ouvir a voz de Deus com naturalidade, de forma simples, 24 horas por dia. Tá pronto? Assiste aí. Cristiano, não, pode ficar com o troco. Pode só me dar as suas mãos aqui? Pai, eu quero te agradecer pela cura do corpo da Cristiane, ainda mais nas costas. Quando ela chega em casa com muitas dores ao deitar. Que ela consiga ter uma boa noite de sono e se sentir renovada, Pai. Dá paz para o coração dela. E tire toda essa preocupação que ela tem tido. Pai, me disse assim para eu falar para você que ele tem cuidado da sua família e que nenhum deles vão se perder. As promessas que ele fez, eu estou vendo um moço, um rapaz, você tem se preocupado muito com ele. E Deus me disse assim, fala para ela que aquilo que eu prometi eu vou cumprir, não vou permitir as más influências afastarem ele, porque eu fiz promessa. Andagá, suíde, campeafai, Eliá, profórica, sérica, faço. Deus me disse assim, as promessas que eu te fiz em relação à sua vida financeira vão acontecer. Você tem se preocupado muito, as coisas têm andado muito pouquinho, mas o Pai tem dito assim, vai chegar um tempo onde o fluxo financeiro vai voltar. As enfermidades que a sua família teve, a sua descendência teve, você não vai ter. Ele toca na sua pressão, toca no seu sangue, ele limpa. Vejo Deus tocando no seu colesterol. E eu vim aqui para deixar esse valor a mais, para você entender que é um tempo que vai vir para mais, é um tempo de prosperidade. Estou te abençoando, Cristiano. Em nome de Jesus, tá? Vem cá. E água. Você tem um filho? Uma guerra com os meus 2 filhos. Olha só. De um rapaz. Amém. Mas Deus está cuidando, Ele tem visto cada lágrima sua, as suas dores. Mal-estar, uma tortura. Isso. Principalmente no meu peito. Isso, Eu durmo com uma oração ligada no Senhor. isso acaba hoje, Amém. tá? Isso acaba hoje. Vai vir um tempo de descanso, você vai desfrutar de tudo que você vem conquistando há muito tempo. Você é pastora? Que linda! Eu passei por um divórcio, eu tive defeitos de igreja, e eu passei mesmo por eu estou buscando esse tempo. Você vai ter esse tempo, você vai descansar. É um tempo de desfrute que vai vir. Você vai ter a alegria de viver. A sua vida não vai ser trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar só. O Pai vai te dar desfrute. Tá? É isso mesmo, pode ter certeza. Ó, você não tá Deus sozinho, que tá? te mandou aqui. Eu vi. Depois, No momento que a gente não espera. depois você põe lá no YouTube assim, Iago Rodrigues Oficial. A gente faz um trabalho profético, sabe? Enquanto você não se transformar no seu próprio profeta, enquanto você não se transformar no seu próprio oráculo, ao qual você pode consultar a voz de Deus dentro de você, enquanto você continuar dependendo dos outros, você vai ser guiado por homens cegos que acham que sabem para onde eles estão indo. Eles vão se perder e você vai se perder junto. Está na hora de você ter clareza exatamente sobre o cenário que nós estamos. E está na hora de você evoluir na sua espiritualidade ao ponto de manifestar, de instituir e de estabelecer reinos dentro e fora de você. Olha o que Ezequiel disse. No capítulo 9 ele tem uma visão, e essa visão é o que está por vir nesses próximos dias. A humanidade não tem mais tanto tempo assim. Dias terríveis estão vindo, existe uma complexidade de conhecimento sobre a espiritualidade que você ainda não sabe. E tudo isso porque você está perdendo o seu tempo se distraindo, sendo que você ainda não está tão bem assim.
Agora a questão está nas suas mãos. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras nas mãos. E eis que viam 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com sua arma destruidora na mão. Entre eles um homem vestido de linho, um tinteiro de escrivão, à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Se você não sabe, o termo bronze, o teor do bronze é de sofrimento. Por isso que tem 3 escalas: bronze, prata e ouro. Bronze são aqueles que lutam para ter aquilo que é necessário, por isso que fala de sofrimento. Prata fala daqueles que têm o suficiente, e ouro fala daqueles que têm em abundância. Está na hora de você entrar na dimensão de Ofir, a dimensão do ouro. E é uma das dimensões que vão se abrir quando você entrar nesse processo de Techuvá. E como assim a dimensão de Ofir? Eu nunca ouvi falar acerca disso. Na verdade, você não tem ouvido falar de muita coisa porque você está limitado dentro daquilo que você pensa que já sabe. Está na hora de você entender coisas muito maiores acerca do que Deus tem prometido nesses dias. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim sobre o qual estava indo à entrada da casa e chamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Então, dentro dos 6 homens com armas destruidoras nas mãos, havia um 7º, e esse 7º não tinha uma arma destruidora. Ele tinha um tinteiro de escrivão, porque ele vai marcar algumas pessoas. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram, que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. As pessoas que estão marcadas com esse sinal, e talvez você disse: esse é o nome de Jesus. Você não sabe de nada, mano. Você nem entendeu o que Jesus realmente estava querendo falar. Ide em meu nome. Você está usando o nome de Jesus como as pessoas que não sabem de porcaria nenhuma te ensinaram, como uma fórmula mágica de pozinho de pilim-pim-pim ou abracadabra. O nome é uma identidade. Essa identidade, ela é muito complexa, ela é muito profunda. E talvez você não entendeu que nós estamos em um funil, e nesse funil que você está, as coisas estão se apertando, não vai passar nada além do que somente a sua identidade. Talvez você esteja apegado a muitas coisas, principalmente conhecimentos acerca de quem você acha que sabe que Deus é. Esse Yom Kippur desse ano vai marcar os últimos profetas. Literalmente o tempo de Daniel está vindo. Em Daniel 10, ele tem uma visão, ele tem entendimento, e a Bíblia fala assim que a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a visão. Ele passou 3 semanas abatido, sem conseguir comer nem beber coisa boa, sem tomar banho, literalmente, tamanha tristeza. Se você soubesse o que está por vir, talvez você teve um relance das notícias. Mas o que está por vir, Jesus diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. E ele diz: quem estiver em cima do telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte para casa. Porque esses são os dias que, se tiverem 2, um vai ser deixado e outro vai ser tomado. Iago, como que vai ser literalmente esse processo apocalíptico? Como que vai ser literalmente a redenção dos homens? Você não entendeu. Te instituíram uma visão tão pequena acerca disso, que é a visão religiosa. E eu não vou te falar dessa visão religiosa, apocalíptica, escatológica, onde as coisas elas acontecem com fenômenos e adventos cheios de mistério. Não, já está acontecendo. É uma transcendência, só que você não está pegando porque a nuvem está caminhando e você está lá na década de 90 ainda com os mesmos conceitos religiosos. Se você quer chegar no nível mais profundo, ativar literalmente a sua identidade e ver Deus, ver você, ver o mundo com uma nova perspectiva, com muito mais clareza e não viver confundido, eu quero te convidar para participar comigo desses 10 dias de Techuvá, para você celebrar o Yom Kippur. Esses 10 dias será a Techuvá dos últimos profetas.
A Bíblia diz assim que Jesus conta uma parábola e nessa parábola ele chama diversos trabalhadores e ele chama em horários diferentes. Os últimos trabalhadores, que são considerados os trabalhadores da 1/10 hora, quer dizer, das 5 horas da tarde, eles trabalharam somente de 5 até as 6. Os últimos trabalhadores vão receber uma recompensa igual àqueles que começaram a trabalhar às 8. E ele está querendo falar que uma geração será levantada nos finalmente. E essa geração não pode ser levantada de outra forma se não for por preparo. Deus trabalha com preparo. O universo, o cosmos, trabalha com preparo. Eu estou te fazendo esse convite, eu devo te convidar amanhã, mas vai ser pela primeira e última vez. Eu não vou estender isso mais. Por quê? Porque nós vamos parar com tudo aqui. O ministério vai funcionar de uma forma totalmente diferente e provavelmente esse canal pode até sumir. Então, se você está acompanhando, se você tem acesso aos nossos conteúdos, veja enquanto é tempo, porque esse talvez será o nosso penúltimo material aqui para vocês. E depois disso nós vamos tomar uma outra forma que eu literalmente não sei como vai ser. Eu estou gravando esse vídeo aqui com um chamado, um convite, assim como em Mateus 22, o rei ele envia convites para todos os povos, todos os seus amigos irem ao banquete. Eu estou estendendo esse convite para você, para que você participe comigo do Yom Kippur e venha para dentro da Techuvá. Eu iria fazer isso tudo gratuitamente aqui para todo mundo, mas literalmente o reino espiritual não me permitiu fazer, porque Deus não multiplica nada do zero. Presta atenção, você tem que investir em alguma coisa e isso serve como filtro para medir literalmente o interesse, o que é prioridade para você ou não. Agora, se esse convite está chegando em você, essa semente está caindo em uma terra boa, ela vai dar muito fruto. E esse fruto é transformação, esse fruto é a ativação de um nível de entendimento sobre Deus, sobre o mundo, um nível de espiritualidade profética na prática. E como é que eu faço para fluir desse jeito, para ouvir a voz de Deus, para estar claro nesse contexto? Eu devo tomar a picada ou não? Como é que vai ser? Está acontecendo inúmeras mudanças no mundo. O fator X da internetosfera está colocando a gente numa condição literalmente cheia de desafios. E se você não entender sobre isso, meu mano, você não está entendendo o contexto que nós estamos. Os próximos anos são anos que quem não tiver preparado, posicionado, literalmente será engolido pelo sistema. E talvez você já esteja. E o pior tipo de prisão é você achar que já está livre. Olha pra cá, tá no tempo de você transcender. Você tá assistindo esse vídeo até esse exato momento, deixa um like, deixa um comentário aqui, se isso faz sentido para você ou não, se esse convite... Iago, olha, eu tô vendo que vai ser algo pago, né? Tá, mas eu não tenho dinheiro. Você tem sim. Inclusive, nós estamos abrindo possibilidade para que você explique a sua condição lá e faça aquilo que está dentro do seu orçamento. Você escutou bem o que eu disse? Olha pra cá. É só se você não quiser mesmo. Alguém me diz assim, Iago, eu tenho tanta vontade, mas eu tô sem trabalhar. É só enviar uma mensagem. Primeiro link na descrição aqui. E entre e participe conosco do processo de Techuvá, a preparação. Eu vou liberar os códigos novos que estão vindo diretamente do céu. 10 aulas, 10 dias de encontro e imersão de acompanhamento espiritual, onde eu vou liberar todos os códigos para que você tenha acesso. Sem falar que você vai ter acesso às outras aulas também para você ir se contextualizando. As inscrições é somente até o dia 8. As aulas começam no dia 6, exatamente na lua nova. A lua nova do mês de setembro nós começamos a Techuvá 2021 para celebrar o Yom Kippur, que é exatamente a data onde os livros se abrem e Deus começa a escrever para você o que será dos seus próximos 365 dias, ou seja, o seu próximo ciclo de um ano inteiro é decidido nesses 10 dias. É por isso que nesses 10 dias nós nos preparamos para que no nosso coração, para que no nosso subconsciente, que é literalmente um livro que existe dentro de você, em língua hebraica Sefer, e dentro desse livro é escrito o que irá vir nos seus próximos ciclos. Ouça, quem não tiver prosperitualidade nesses dias, que é um termo que eu inventei aqui, essas pessoas não vão poder ir e vir, não vão poder desempenhar o seu ministério. É uma junção de prosperidade, espiritualidade e liberdade. Se você não tiver isso daqui,
você não vai conseguir destravar nesses dias, porque você será refém de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Então, quando você tem essas três coisas, você pode decidir muito mais coisas do que as outras pessoas. E Deus quer te dar isso, ativando em você a sua identidade. Deus irá escrever dentro de você durante esses 10 dias 10 códigos que vão definir aquilo que você vai receber, aquilo que você vai ter, aquilo que você vai viver, aquilo que você vai usufruir nos próximos 365 dias do seu ano. Preste bastante atenção. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo. Venho dar um testemunho rapidinho sobre o evento Clarividência. Duas coisas que esse evento desbloqueou em mim e ainda está desbloqueando foi sobre a questão da identidade, e a segunda coisa é sair do intelecto e entrar no sentir, na sensibilidade espiritual. Foram as duas coisas que mais me marcaram nesse evento e coisas que Deus tem tratado em mim. E isso tem me feito ouvir a voz de Deus de uma maneira mais sensível e ter muitas experiências com Deus, que está sendo uma maravilha. Tudo aquilo que você não faz ainda, tudo aquilo que você não vive, tudo aquilo que você não ouve de Deus, tudo aquilo que você ainda não consegue manifestar, é porque é tudo aquilo que você ainda não descobriu que você é. E essa jornada para dentro de autoconhecimento, de descoberta, para você se conectar com o eu superior, que é o próprio Deus, ela é complicada. Ela demanda tempo, ela demanda energia, ela demanda esforço. E eu demorei 25 anos para descobrir algo sobre quem eu sou, que eu descobri nessa última semana e está mudando literalmente a minha vida. É sobre ser. Primeiro você é, depois você faz, depois você tem os resultados que você tanto quer. Eu estou te convidando de uma forma bem singela. Eu ia fazer um vídeo todo emocional falando que talvez esse seria uma das últimas propostas do ministério em relação a trabalhar em um período mais de tempo, mas literalmente no meu coração isso talvez o nosso penúltimo trabalho. A gente vai fazer agora esse Yom Kippur, essa preparação de Teshuvá, e depois a gente pode fazer mais alguma outra coisa, mas nós estamos dando um basta em muitas coisas, inclusive os vídeos aqui vão simplesmente ir se dissolvendo. Nós vamos começar tudo do zero, e esse processo é um processo muito importante, interessante para mim também, porque o IA, como vocês conheciam, está se dissolvendo para se transformar naquilo que Deus realmente quer que ele seja. Esse é o meu convite. Você pode caminhar conosco de forma muito singela, pura. Tem um link aqui para você entrar em contato, para você não perder esse conteúdo que literalmente é essencial para a sua evolução nesses dias. Os dias estão obscuros, os dias estão tenebrosos, os dias requerem de nós uma espiritualidade extremamente avançada. E aquilo que o Pai está me dando, quero lhe entregar, como eu estou entregando para outros alunos também, que estão caminhando por si só. São pessoas que estão batendo asas, estão voando. Não estou aqui para ser seu líder, não estou aqui para ser o seu pastor, para ser um fundamento de conhecimento, de experiência, de transformação, para você se tornar naquilo que Deus quer que você se torne. Se Deus me escolheu para te levar do ponto A ao ponto B, por mais que você não goste, para você, eu sou inevitável. Então aceita que dói menos, porque se essa é a proposta para você chegar onde você tanto sonha, não tem para onde fugir. E eu vou ser bem sincero com você, quanto mais você resiste ao convite do reino espiritual, por causa de não aceitação, por causa dos seus próprios paradigmas, mais o tempo passa, mais o sofrimento aumenta. Isso quer dizer que você fica escravo dos ciclos que você ainda não terminou. E se tem ciclos para você terminar, essa é a hora de você achar aquilo que você tanto busca, que é Deus, não é? Mas esse Deus você não acha ele em nenhum lugar, porque ele está escondido na sua própria face, em quem você mesmo é. E juntar essa peça do quebra-cabeça vai te levar para um nível maravilhoso. Vou estar fazendo uma live para vocês, ou amanhã ou sexta-feira, não sei, mas antes quero estar conversando mais, tirando suas dúvidas e te acompanhando, tá bom? Vem junto, não perde tempo, porque não é uma questão que eu estou querendo muito que você venha. Somente as pessoas certas vão participar. Inclusive, nós vamos estar fazendo uma seleção, que não é todo mundo que vai poder entrar. É óbvio, pessoas que estão com uma religiosidade, uma consciência muito travada, a gente não vai permitir. Você tem que estar mais ou menos no ritmo, senão você não vai entender nada, você vai piorar do que melhorar. O conhecimento é para deixar você atordoado, literalmente. Tamo junto. Beijo, beijo.